A outra pergunta aqui, como tem sido o dia a dia na França, né? Vou juntar com uma outra pergunta, como Uhum. nós estamos hoje aqui na França. Bem, o dia a dia aqui na França o francês ele não tem pressa para fazer as coisas. Então, é diferente do nosso ritmo de vida no Brasil. No Brasil a gente sempre está correndo, correndo o dia inteiro, né? E a gente tem atividade o tempo todo na igreja, etc. Aqui não. Aqui a gente tem atividades. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos reunião de oração na terça, na quinta-feira temos estudo bíblico e no domingo de manhã temos culto. Então, essa é a atividade da igreja. Não, domingo à noite não tem No nada. domingo à noite não tem nada. Até por conta depois do inverno que vem bem rígido. Exato, Então chega às 6 horas, está todo mundo já em casa. Você exato, quase não vê ninguém na rua. exatamente. Por exemplo, quando chega. Porque aqui o sistema de aula das crianças é diferente do Brasil. Então, eles têm 7 semanas de aula e 2 semanas de férias, vamos dizer assim, de De vacância, pausa, de é. pausa. Então, quando tem as 7 semanas de aula, as atividades da igreja ocorrem naturalmente. Quando tem as 2 semanas, para tudo. Somente o culto de domingo. Por quê? Porque é da cultura francesa. O francês ele é totalmente avesso a essa ideia de fazer as coisas correndo, de Estresse, três, estresse. quatro coisas de uma vez, igual a É, gente fazia, né? exatamente. Os brasileiros a gente faz isso, Então, né? uma sensação que a gente teve quando chegamos aqui é: eu não estou fazendo nada. Ai, que inútil que eu tô Inútil, aqui. zero. É, E aí eles diziam pra gente: poxa, vocês estão fazendo tanta coisa aqui, nossa, como que vocês trabalham? vocês trabalham, como é que vocês trabalham? Então a gente não entendia muito essa dinâmica. É, Então o francês ele diz assim: na segunda eu vou lá no banco pagar a conta. Na terça eu vou no mercado. A gente já faz tudo de uma vez. A gente vai né? no banco, depois vai no mercado. E eles não. Cada dia tem uma coisa. E as crianças estudam o dia inteiro praticamente. Eles almoçam na escola. Então eles entram 8 da manhã e saem às 4h30 da Só tarde. ele que vem almoçar em Só o casa. Eli que E vem. alguns dias fica na escola. Então, assim, nosso ritmo dia a dia é assim: a gente vai na igreja, a gente faz o nosso trabalho, eu aproveito para preparar os estudos, preparar as mensagens, preparar as ordens de culto. Eu tenho que escutar muita música aqui, porque eu tenho que dirigir também os cânticos. Então, são cânticos novos que eu não conhecia, outros são conhecidos que a gente já canta no Brasil. Mas é muito difícil você cantar em uma outra língua quando a sua cabeça está com uma outra letra, quando você tem uma melodia em português. Então é sempre muito, muito complexo. Ai, nosso tempo tá dando já. Então a gente vai dar uma corridinha aí, porque É, nossos 30 minutos já já estourar. foram. Já foram. Mas assim, depois do Covid, nosso dia a dia assim ficou assim, durante o período da pandemia, ficamos praticamente restritos à nossa casa. Somente eu saía de casa. Então ficamos exatamente 3 meses dentro de casa. A Shirley e as crianças não saíam de casa. Né? Somente eu saía de casa com autorização. Então, para eu ir no mercado, eu tinha que ter um papel do governo autorizando. Toda vez que eu saísse, eu tinha que imprimir esse papel. Depois foi um aplicativo de celular. Então, eu tinha que sair com máscara, com luva, né, no mercado. Quando eu chegava em casa, eu tinha que tirar a roupa toda para ir tomar banho. A Shirley lavava as coisas do mercado para poder guardar, enxugar. Então os meninos passaram e ela passaram praticamente 3 meses. Já agora 1 mês e meio nós estamos começando a sair aos poucos, mas a vida está muito assim ainda restrita. As pessoas usando máscaras, tem pessoas que não usam, não é? Os índices aqui têm caído, praticamente já a gente está tendo 20 mortes por dia, mas chegamos a ter aqui 600 mortes por dia. Né? Então, é uma coisa assim muito grave, né? Muito grave mesmo. Né? E hoje, assim, agora estamos no período de grandes férias, e nesse período de grandes férias, as pessoas viajam muito, né? Mas a gente vai ficar muito restrito aqui à nossa região, porque não nos sentimos seguros em poder fazer uma viagem mais longa, né? De rever outras pessoas num outro país, por exemplo, como na Bélgica, que a gente tem amigos lá e tudo.
As férias aqui é julho e agosto. Isso. Aí as aulas vão começar em setembro, que Isso. aí é o ano 2020 e 2021. É no hemisfério norte, né? Como nos Estados Unidos, tudo. Então agora é aquela época do verão, né? E aí a criançada tá tudo de férias, né? E muitos pais ainda estão trabalhando, porque ficaram em casa 3 meses, né? Então mudou muita coisa. Agora que a gente está reiniciando a vida, né? Bem, e aí eu vou juntar as duas últimas perguntas aqui. Na verdade, foram frases que o pastor Glaucio colocou aqui. Como é bom estarmos no centro da vontade de Deus. É, esse 9 aqui a gente já conversou um pouquinho sobre como a gente se conheceu. Acho que a gente já Ah, tocou um pouquinho sim. da identificação do chamado missionário, etc. Sim, a gente se conheceu na faculdade teológica. Eu Ah, sim. estava fazendo faculdade teológica, aí o pastor Ebenezer Manguba dava aula de grego para mim, e aí ele ganhou uma viagem para Israel. Para ele ficar 15 dias em Israel, ele convidou um amigo dele para substituí-lo. Então ele foi dar aula e a gente se conheceu na faculdade. Simplesmente olhamos um para o outro, conversamos, mas nem pegamos amizade, nada. No outro ano que a gente foi começar a conversar mais, que a gente foi se aproximando e que Deus despertou na gente esse amor, né, amor? Já vamos fazer 23 anos. Já. Então foi assim que a gente se conheceu. Foi na faculdade teológica. Exatamente. E já falamos um pouco do nosso chamado missionário, né? Falar do preparo missionário. O preparo missionário é fundamental. Se alguém quiser ir trabalhar com missões estrangeiras, tem que se preparar biblicamente, tem que se preparar espiritualmente, tem que se preparar emocionalmente. Né? Esse rompimento de sair da sua terra, de sair de seu país, de sair de sua língua, é algo que é realmente desafiador. E aprender a língua e a cultura do local onde você vai são os pontos primordiais. Então, não adianta chegar aqui dizendo assim, eu vou pregar o evangelho, vou fazer tudo. Você tem que primeiro conhecer a mentalidade, a língua, a cultura, toda a história, para você poder começar a entrar, para poder conseguir falar do evangelho nessa cultura. Aqui se eles se sentirem incomodados, eles chamam a polícia. Olha, fulano de tal tá me importunando, falando de Deus, eu não acredito. Se chamar a polícia vem e a gente tem que responder. E às vezes pode ficar até preso 1 ou 2 dias, não sei. É crime. É crime, né? Então a gente tem feito como? Amizades. Então a gente traz pessoas aqui para tomar um café, um lanche, a gente faz um bolinho brasileiro, a gente fala. Então, a gente dá para os vizinhos o bolinho brasileiro. Então, são maneiras da gente poder estar fazendo essa amizade para poder falar de Jesus. Até bolo Baeta eu já fiz aqui. E aí também o testemunho, porque tem gente que falava, nossa, como que vocês tratam bem seus filhos, né? Você trata bem seu marido com respeito, ele também te respeita. Aí eu na minha cabeça, mas isso é o mínimo, é o natural pra gente que já é cristão, né? A gente já tem essa convivência, mas para eles tudo é muito novo. Só o fato do missionário estar morando aqui já faz toda a diferença. Uhum. E eles olham mesmo para nossa vida, né? E também a gente sempre tem que estar em oração, jejum, porque o inimigo ele fica muito feroz, né? A gente sabe disso. Então quer atacar a gente, quer levantar pessoas que quer criticar, julgar, e aí o negócio é a gente ver que é a batalha espiritual e ficar em constante oração, para que Deus nos dê força e ousadia aí para trabalhar para Ele aqui na França. Exato. Por isso que é muito importante a gente entender o centro da vontade de Deus. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não sente remorso, a gente sente saudade do Brasil, sente saudade da nossa família, da nossa igreja, mãe, né, aquela igreja que nos acolhia, tudo, mas o coração está em paz.
Estar no centro da vontade de Deus é você estar onde Deus quer que você esteja. Então, deixamos tudo para trás e as pessoas às vezes falam assim, mas vocês não sentem falta? E a gente diz, não, porque praticamente nós vendemos tudo, nós vendemos toda a nossa casa, vendemos os móveis, Tem muita coisa que a gente deu também. muita coisa que a gente deu para as pessoas, né? Eu vendi o carro, vendi a casa, aí quitei o financiamento da casa e com o restinho do dinheiro comprei um apartamentozinho lá em João Pessoa, aí em João Pessoa, e pronto, viemos com 10 malas. Nossa vida se resumiu em 10 malas, né? E nosso coração tem estado muito feliz em poder estar aqui. E a gente sente que Deus está mexendo o coração quando a gente percebe que as pessoas chegam para nós e dizem assim, olha, muito obrigado por você estar aqui, né? Muito obrigado porque vocês estão aqui. Muito obrigado porque vocês saíram da terra de vocês para vir para cá. Né? E isso a gente vê a aprovação de Deus, o Senhor dizendo, eu estou com vocês aqui. Fui eu que trouxe e eu que vou sustentá-los e eu que vou ampará-los. Né? E aí entra a última questão aqui. Fale também sobre, sim, sobre cada um ser missionário no lugar onde você está. Né? Intencionalmente trabalhar para Jesus. Né? Uma das coisas, e aí eu quero terminar, nosso tempo deu uma estouradinha aí, peço até desculpas, nós pedimos desculpas a todos vocês, mas é muito importante a gente entender que evangelismo e missões não são coisas de profissionais. Há pessoas que às vezes chegam assim, pode chegar para o pastor Glaucio e dizer assim, mas você tem a obrigação de pregar o evangelho, você é o pastor da igreja, você é pago para isso. Mas o pastor Glaucio prega o evangelho porque ele é crente, não é porque ele é pago. O fato dele ser um pastor pago, sustentado pela igreja, porque a Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. E esse é o ideal. Mas aqui, por exemplo, na França, muitos pastores tiveram que dividir sua responsabilidade pastoral com a igreja e num trabalho secular. Então, o nosso pastor aqui, pastor Antônio, ele era diretor de escola. E ele pastoreou essa igreja por quase 40 anos. Como diretor de escola. Entendeu? As igrejas são pequenininhas e não tem condições de sustentar o pastor. obreiro. Exato. Mas a gente tem que tirar da cabeça de que missões e evangelismo são coisas de profissionais. É o seminarista, é o evangelista, é o missionário, é o pastor. Eles são os profissionais. Não. Cada crente é um ministro. Isso é algo que a reforma protestante trouxe. Cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro. Cada crente tem o Espírito Santo. Cada crente é ungido por Deus. A unção do Santo está sobre nós. E cada crente foi chamado para ser um missionário onde quer que esteja. Porque quando Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Jesus está mostrando 4 perspectivas dessa missão. Então você pode ser o missionário de Jesus no Valentina Figueiredo, aí em João Pessoa, pregando para os seus vizinhos. E nós estamos na França, e outros vão estar na China, na Índia, na África. Não importa. Todos são missionários. Cada crente é um missionário. Então, mais do que fazermos grandes eventos para pregar o Evangelho, o melhor e maior evento é quando um crente vive de maneira íntegra o Evangelho e testemunha desse Evangelho para aqueles que estão perto dele. Então, cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem um talento, cada um de vocês tem algo a dar para Jesus. O que vocês precisam é pedir a orientação do Senhor e dizer, Senhor, como é que eu posso, na minha vida, testemunhar de Jesus? E não precisa ser doutor, não precisa ser formado em teologia, não precisa ser letrado, não. Na sua simplicidade. O fato de você servir seu vizinho, o fato de você testemunhar de uma maneira íntegra o Evangelho, isso já vai chamar a atenção, já vai fazer diferença. Então, cada crente é um ministro. Então, a gente tem que tirar essa visão e entender que Deus tem na igreja, se tem 100 membros, são 100 membros, são 100 missionários.
E cada um está fazendo a sua parte, trabalhando com o seu dom, com o seu talento, para a glória de Deus. Nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou para cá. E não necessariamente todas as pessoas têm que vir para cá, ou têm que ir para a África, ou para a Oceania. Não. Mas cada crente ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso sim é importante. Então você tem que orar e pedir ao Senhor a direção, a iluminação para saber onde, como eu posso testemunhar de Jesus. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Deus abençoe vocês. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês, ajudar a igreja. Vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Lembrem-se, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado, pastor Glaucio, querido amigo de seminário. Deus abençoe você ricamente, sua família, né, a igreja, o ministério de vocês. Vocês continuem sendo sal e luz aí no Valentina Figueiredo. Há muita gente que precisa ser salva. E lembrem-se sempre disso. As ovelhas de Jesus estão aí, só querendo ouvir a voz de Jesus. E elas vão ouvir através de cada crente, quando cada crente testemunhar de Cristo. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Tchau.